O umbral. Introdução. O umbral é uma realidade profundamente significativa na doutrina espírita, representando uma região espiritual transitória que espelha o estado moral, intelectual e emocional dos espíritos após o desencarne, ao mesmo tempo em que se manifesta como uma condição psicológica acessível aos encarnados, dependendo de suas escolhas vibracionais. Ele é conhecido como uma zona purgatorial, um ambiente fluídico onde espíritos ainda presos a imperfeições encontram um reflexo de suas criações mentais, mas sua essência está enraizada nas leis de sintonia e progresso que regem a existência espiritual. Este conteúdo foi elaborado para oferecer uma compreensão clara e explicada do umbral, explorando suas dimensões espiritual e psicológica, suas causas, manifestações e os caminhos práticos para superá-lo. Capítulo 1. O umbral espiritual. A passagem no além. Definição e essência. O umbral é uma região do plano espiritual que serve como um portal de transição entre o mundo físico e as esferas superiores, um espaço onde os espíritos passam após deixar o corpo material. Seu nome evoca a ideia de limiar ou batente, simbolizando uma etapa intermediária que separa a existência terrena da plenitude espiritual. Os mundos espirituais são graduados segundo o adiantamento dos espíritos que os habitam. Ensina a doutrina, revelando que o umbral é uma dessas regiões, caracterizada pela condição moral e emocional de seus ocupantes. Ele é uma zona purgatorial, um ambiente fluídico localizado próximo à crosta terrestre, onde espíritos desencarnados permanecem temporariamente devido a seus apegos terrenos, revoltas ou falta de entendimento espiritual. Não se trata de um lugar fixo no sentido físico, mas de uma condição vibracional transitória, moldada pelo estado interno do espírito. O pensamento é uma força criadora, afirma o Espiritismo, e no umbral, essa força plasma realidades que refletem as emanações densas da mente, criando um espaço de purificação ou ilusão, dependendo da disposição do espírito que ali se encontra. Características do umbral. O umbral é definido por uma vibração densa e inferior, resultado das emoções e pensamentos negativos que os espíritos acumulam. Ele é descrito como um lugar sombrio, com paisagens áridas, vales escuros e atmosferas pesadas, onde a luz espiritual penetra com dificuldade, mas essas imagens não são materiais, são fluídicas, formadas por energias condensadas que brotam das mentes desequilibradas. Os espíritos inferiores constroem seus ambientes com as emanações de suas próprias criações. Explica a sabedoria espírita, mostrando que o umbral é um espelho das imperfeições internas, como um quadro pintado pelas mãos da consciência de cada habitante. Essa densidade é intensificada pela proximidade com o plano físico, tornando o umbral uma espécie de duplicata energética da Terra. Os espíritos percebem réplicas de ruas, casas, praças e outros locais familiares, uma ilusão que os mantém presos à matéria que deixaram para trás. Os fluidos espirituais são moldáveis pelo pensamento, ensina a doutrina, permitindo que os desencarnados criem cenários que ecoam suas fixações, uma casa onde viveram, uma rua onde perambulam, como se ainda estivessem na vida terrena, embora sejam apenas projeções fluídicas de suas mentes. A paratroposfera. A paratroposfera é a camada espiritual mais próxima da crosta terrestre, a base onde o umbral se manifesta. Conhecida como uma fronteira fluídica entre o plano físico e as colônias superiores, ela é um espaço vibracional onde os espíritos oscilam entre a matéria e o espírito,
Nessa região, os desencarnados veem uma duplicata do mundo terreno, construções como casas com telhados, ruas com calçadas, praças com bancos, reflexos de sua incapacidade de se desapegar das formas materiais. Essa zona é chamada de abismo ou trevas pelos que a observam, um ambiente onde a ilusão predomina, enganando os espíritos menos esclarecidos que acreditam estar ainda no mundo dos vivos devido à familiaridade dessas projeções. Quem habita o umbral? O umbral acolhe espíritos desencarnados que permanecem em sintonia com padrões inferiores, seja por escolha consciente ou por falta de compreensão espiritual. Os espíritos são atraídos para os lugares que correspondem ao seu grau de adiantamento ou atraso. Esclarece o Espiritismo, e no umbral encontram-se diversas categorias, cada uma com características distintas. Espíritos materialistas são aqueles que, durante a vida terrena, priorizaram os bens materiais, os prazeres sensoriais ou o poder, negligenciando o desenvolvimento espiritual. Um exemplo é o homem que dedicou sua existência a acumular riquezas, como um comerciante que viveu para o lucro e, após o desencarne, vaga perto de sua antiga casa ou loja, tentando proteger seus pertences ou influenciar os vivos a preservá-los. Ele pode se aproximar de seus herdeiros, sussurrando ideias de ganância, sem perceber que a matéria não o acompanha mais. O apego aos bens terrenos é uma das maiores causas de atraso espiritual. Adverte a doutrina, mostrando que esses espíritos permanecem presos por sua própria vontade, incapazes de abandonar o que já não lhes pertence. Espíritos revoltados. Essa categoria inclui os que rejeitam a morte ou se rebelam contra as leis divinas, carregando emoções intensas como raiva, desespero ou inconformismo. Um espírito que desencarna em um acidente trágico, por exemplo, pode permanecer no umbral, gritando imprecações contra o destino, ou um suicida inconformado pode buscar vingança contra os vivos, culpando-os por sua dor. A revolta contra a morte é uma forma de ignorância, ensina o Espiritismo, pois reflete a falta de fé no progresso e na justiça divina. Esses espíritos criam ambientes caóticos no umbral, como campos de batalha fluídicos ou cenários de destruição, onde descarregam sua fúria, alimentando um ciclo de sofrimento que os mantém presos. Espíritos ignorantes. Aqui estão os que, por falta de conhecimento ou crenças limitantes, não compreendem sua condição de desencarnados. Um indivíduo materialista que acreditava que a morte era o fim absoluto pode vagar em praças ou ruas, convencido de que ainda caminha entre os vivos. Da mesma forma, alguém preso a dogmas religiosos rígidos, como a ideia de um inferno eterno, pode se imaginar em um estado de punição, sem perceber a verdade espiritual. A ignorância espiritual é uma barreira ao progresso, alerta a doutrina, e esses espíritos permanecem na paratroposfera até que a luz do entendimento os alcance, seja por um despertar interno ou por ajuda de espíritos mais elevados. Obsessores. Muitos habitantes do umbral tornam-se obsessores, espíritos que se comprazem em perturbar os vivos por vingança, inveja ou necessidade de energia vital. Os espíritos imperfeitos buscam influenciar aqueles que lhes são afins, explica o Espiritismo, e esses obsessores se acoplam ao campo áurico de encarnados, sugando suas forças ou induzindo pensamentos negativos. Um espírito revoltado, por exemplo, pode se aproximar de uma pessoa irritada, intensificando sua raiva até levá-la a discussões violentas ou decisões impulsivas. Outro caso é o espírito que, faminto por energia, provoca cansaço ou desânimo em alguém melancólico,
um processo chamado vampirismo fluídico, onde ele se alimenta da vitalidade do encarnado, perpetuando a conexão pela sintonia vibracional. O umbral como etapa transitória. O umbral não é um destino final, mas uma passagem temporária no caminho evolutivo do espírito. Todos os desencarnados atravessam essa região ao deixar o corpo físico, pois ela funciona como um filtro vibracional entre a Terra e os planos superiores. O estado do espírito após a morte é o reflexo exato de sua vida terrena e de suas escolhas, afirma a doutrina. Os espíritos em paz com consciência elevada e desapego, como alguém que viveu com amor e caridade, passam rapidamente pelo umbral, seguindo para esferas de luz onde encontram harmonia e aprendizado. Já os que se fixam em apegos, revoltas ou ignorância permanecem até que, por um esforço interno de arrependimento ou pelo auxílio de espíritos superiores, elevem sua condição moral e espiritual. Ilusão e confusão. A proximidade com o plano físico cria uma ilusão poderosa no umbral. Muitos espíritos acreditam que ainda estão encarnados. Eles perambulam por réplicas fluídicas de ruas, casas ou locais públicos, interagindo com um mundo que não existe mais na forma material. Os espíritos inferiores têm percepções limitadas, ensina o espiritismo, e essa limitação os leva a confundir a realidade espiritual com a terrena. Um desencarnado pode, por exemplo, rondar sua antiga residência, tentando abrir portas ou falar com familiares, sem entender que sua presença é apenas fluídica, uma projeção de sua mente que o mantém preso à ilusão, dificultando sua transição para a verdadeira vida espiritual. Capítulo 2. O umbral psicológico, o reflexo interno. Definição e significado. O umbral não se limita ao plano espiritual. Ele pode ser vivenciado por encarnados como um estado psicológico, uma frequência vibracional densa gerada por pensamentos e emoções negativas que conectam a pessoa ao umbral espiritual, mesmo estando no corpo físico. Os espíritos influenciam nossos pensamentos, mas o livre-arbítrio nos permite aceitá-los ou rejeitá-los, esclarece a doutrina, destacando que o umbral psicológico é uma prisão mental criada pelo próprio indivíduo, uma escolha interna que reflete sua sintonia com padrões inferiores. O homem cria seu próprio inferno interior, afirma o Espiritismo, ao alimentar formas pensamento negativas como raiva, medo ou depressão. Essas formas são energias fluídicas que densificam a aura, o campo energético que envolve o corpo, atraindo influências espirituais compatíveis e perpetuando um ciclo de sofrimento. Semelhante atrai semelhante, ensina a lei da afinidade. E uma pessoa que vive em melancolia ou irritação está, em essência, habitando um umbral psicológico, vulnerável a obsessores e distante da harmonia que a elevação espiritual proporciona. Origens do umbral psicológico. O umbral interno tem raízes profundas, conectadas à história da alma e às decisões do presente, cada uma explicada com detalhes para uma compreensão clara. Traumas da infância. A infância é um período crucial para a formação de padrões umbralinos, pois a mente ainda não desenvolveu defesas racionais completas e absorve as experiências de forma intensa e emocional. Os sofrimentos da infância são provas ou expiações planejadas antes do renascimento, ensina a doutrina, destinadas a ensinar virtudes como paciência, resiliência e amor. Uma criança que enfrenta a rejeição, como ser constantemente ignorada por pais ocupados, abandono, como perder um ente querido sem explicação, ou críticas severas, como ouvir repetidamente que não presta ou não é capaz,
pode internalizar crenças limitantes que se transformam em fixações ao longo da vida. Por exemplo, uma criança rejeitada por um pai ausente pode crescer acreditando que ninguém me ama, um pensamento que se enraiza como uma verdade absoluta, levando-a a se isolar socialmente ou a desconfiar de qualquer afeto na adolescência e na vida adulta. Essas crenças criam uma aura densa, um campo de energia carregado de tristeza ou insegurança, que a mantém em um estado umbralino interno, mesmo sem perceber a origem desse peso emocional. Heranças kármicas. A alma, entendida como a somatória das experiências de todas as encarnações, carrega marcas de vidas passadas que influenciam a vida atual. O passado é a causa do presente, e o presente será a causa do futuro, afirma o Espiritismo, mostrando que as escolhas de outras existências deixam impressões no perispírito, o corpo espiritual que liga a alma ao físico. Um espírito que cultivou raiva em uma vida anterior, como alguém que viveu em meio a conflitos familiares ou guerras, pode trazer uma tendência natural a explosões de cólera, mesmo sem motivo aparente na vida presente. Da mesma forma, um espírito que foi egoísta, como quem abandonou responsabilidades por interesse próprio, pode carregar uma culpa inconsciente que se manifesta como autodepreciação ou medo de falhar. Essas heranças kármicas não são punições, mas oportunidades de aprendizado. Se não forem enfrentadas com esforço moral, elas se transformam em um umbral psicológico, expresso em emoções como revolta, medo ou tristeza que parecem surgir do nada, mas têm raízes em escolhas de vidas passadas que o espírito ainda precisa harmonizar. Emoções negativas persistentes. As emoções cultivadas na vida atual são a causa imediata do umbral interno, pois o que a mente alimenta determina a vibração da alma. As paixões inferiores escravizam o espírito, alerta a doutrina, e persistir nelas é construir uma barreira ao progresso espiritual. As principais emoções umbralinas são raiva, um sentimento destrutivo que gera conflitos internos e externos, como uma pessoa que guarda rancor por anos após uma ofensa, alimentando pensamentos de vingança que a consomem. A cólera densifica o perispírito, explica-se tornando a aura um ímã para influências negativas. Medo, uma força que paralisa a ação e a fé, como alguém que evita mudanças por temor do fracasso, vivendo em um estado de ansiedade constante. A fé verdadeira enfrenta a razão e a ilumina, ensina o Espiritismo, enquanto o medo reflete a falta de confiança nas leis divinas. Tristeza e depressão. Um estado que obscurece a esperança, como uma pessoa que, após uma perda, se recusa a encontrar alegria fixando-se na dor. Os melancólicos são prisioneiros de suas próprias sombras. Observa a sabedoria espírita, criando um véu que bloqueia a luz interior. Diferenças individuais. Nem todos reagem igualmente aos mesmos eventos, mesmo em condições idênticas. Cada espírito tem uma história única, esclarece a doutrina refletida no perispírito, que carrega as experiências de todas as vidas. Dois irmãos gêmeos idênticos, criados pelos mesmos pais, podem responder de forma diferente a uma crítica severa. Um se traumatiza, desenvolvendo insegurança que o leva a evitar desafios, enquanto o outro a ignora, mantendo-se confiante e equilibrado. Essa diferença surge das tendências kármicas. O primeiro pode trazer um histórico de rejeição de vidas passadas, como alguém que foi humilhado publicamente, enquanto o segundo já superou essa lição, talvez por ter aprendido a resiliência em outra existência.
Manifestações do umbral psicológico. O umbral interno se manifesta em sintomas específicos, cada um com suas causas e impactos, detalhados a seguir. Depressão e melancolia. Um estado de desânimo crônico onde a pessoa perde o gosto pela vida é uma marca clara do umbral psicológico. Os depressivos encapsulam-se em suas próprias trevas, descreve o Espiritismo. Por exemplo, alguém que perdeu um ente querido e se recusa a seguir adiante pode passar dias ou meses imerso em pensamentos como nada mais importa, rejeitando qualquer possibilidade de renovação. Esse estado cria uma aura opaca que bloqueia a entrada de energias luminosas e atrai influências espirituais densas, perpetuando a sensação de vazio, raiva e irritabilidade. A raiva persistente gera um ciclo de conflitos internos e externos. A cólera é um veneno que destrói o coração e atrai influências nefastas. Alerta a doutrina. Uma pessoa que se irrita com frequência, como alguém que explode por pequenos atrasos ou mal-entendidos, alimenta uma energia agressiva que densifica sua aura, tornando-a um alvo para obsessores que amplificam essa raiva, levando-a a discussões desnecessárias ou até a rompimentos relacionais. Pesadelos e perturbações no sono. Durante o sono, o espírito se desprende do corpo físico e, se está em frequência umbralina, visita o umbral espiritual. O sono reflete o estado vibracional do espírito, ensina o Espiritismo. Pesadelos recorrentes, como sonhos com perseguições, figuras ameaçadoras ou cenários de desespero, são sinais dessa conexão, deixando a pessoa cansada, ansiosa ou com uma sensação de peso ao acordar, como se tivesse carregado um fardo invisível durante a noite. Angústia e falta de leveza. Um estado de medo ou tristeza crônica torna o dia a dia opressivo, como uma nuvem que obscurece a alegria. A angústia prolongada é uma revolta contra a ordem divina, observa a doutrina. Uma pessoa que vive ansiosa, temendo o futuro ou remoendo o passado, como alguém que pensa tudo vai dar errado ou não mereço ser feliz. Cria uma aura pesada que a mantém num umbral interno, dificultando a percepção das bênçãos ao seu redor e afastando a paz que a elevação espiritual oferece. Consequências no plano físico. O umbral psicológico não fica restrito à mente. Ele se concretiza em problemas físicos palpáveis, seguindo a lei de causa e efeito. O perispírito transmite ao corpo físico as vibrações do pensamento, explica o Espiritismo, e quando essas vibrações são densas, geram desequilíbrios que afetam a vida material. Doenças psicossomáticas, dores inexplicáveis, como tensões na nuca, queimação nas costas ou peso na cabeça, cansaço crônico sem motivo aparente, ou males como insônia e hipertensão surgem da tensão acumulada no perispírito. Uma pessoa deprimida, por exemplo, pode sentir dores de cabeça persistentes, ou um cansaço que não explica, reflexos diretos de uma aura carregada por pensamentos de desânimo. Perdas materiais. A frequência umbralina atrai fracassos financeiros ou profissionais. Alguém que, por medo de falhar, evita arriscar em um novo projeto, pode perder oportunidades valiosas, enfrentando prejuízos ou estagnação em sua carreira, como um comerciante que desiste de expandir seu negócio e vê suas finanças diminuírem. Conflitos interpessoais. Raiva ou tristeza geram brigas familiares ou rupturas sociais. Um indivíduo irritado pode, por exemplo, discutir com um amigo por um mal-entendido trivial, afastando-o de sua vida, ou uma pessoa melancólica pode se isolar, rompendo laços afetivos
que poderiam trazer apoio e alegria. O homem é o artífice de sua própria desgraça, adverte a doutrina, mostrando que essas consequências são frutos diretos das escolhas mentais e emocionais do indivíduo, que plantam sementes no campo espiritual e colhem resultados no mundo físico. Capítulo 3. Os trabalhadores da luz e o umbral. Quem são os trabalhadores da luz? Os trabalhadores da luz são espíritos evoluídos que atuam como protetores e agentes do karma no plano espiritual, desempenhando um papel essencial no contexto do umbral. Os espíritos superiores têm a missão de guiar os inferiores, ensina o Espiritismo, e esses trabalhadores fazem parte dessa hierarquia celestial, dedicando-se a auxiliar os menos avançados, tanto desencarnados quanto encarnados. Eles são conhecidos como mensageiros de luz, que combinam força e compaixão, operando em regiões densas para resgatar sofredores ou proteger aqueles que buscam elevação. Esses espíritos possuem uma vibração elevada, mas adaptada para atuar nas zonas inferiores, como a paratroposfera, onde o umbral se manifesta. Os bons espíritos são éticos e respeitam o livre-arbítrio, afirma a doutrina, e os trabalhadores da luz só intervêm quando são chamados, sendo livres de qualquer ambiguidade moral. Sua presença é marcada por uma energia de cura e sabedoria, voltada para promover a harmonia e o progresso espiritual, refletindo o amor divino em cada ação que realizam. Funções no umbral. Os trabalhadores da luz desempenham funções específicas relacionadas ao umbral, resgate de desencarnados. Eles descem ao umbral para socorrer espíritos presos por apegos, revoltas ou ignorância, guiando-os a esferas superiores onde possam encontrar paz e aprendizado. Os mensageiros mergulham nas trevas para oferecer redenção, descreve o Espiritismo. Um exemplo é o espírito materialista, que após anos vagando perto de sua antiga casa, tentando controlar seus bens, percebe a futilidade de seu apego ao ouvir a voz suave de um trabalhador da luz, que o convida a abandonar a ilusão e seguir para uma colônia espiritual. Esse resgate ocorre quando o desencarnado demonstra um sinal de arrependimento, como um pensamento de saudade da luz, ou aceita a ajuda oferecida, permitindo que esses espíritos o conduzam com amor e paciência. Proteção aos encarnados. Eles afastam obsessores que influenciam encarnados em frequência umbralina, dissipando energias densas e restaurando o equilíbrio do campo áurico. Os bons espíritos protegem aqueles que os chamam com fé, ensina a doutrina. Imagine uma pessoa deprimida, sentindo um cansaço inexplicável devido à ação de um obsessor que se alimenta de sua energia vital. Ao invocar os trabalhadores da luz, ela recebe uma onda de fluidos luminosos que envolvem sua aura, afastando o obsessor e devolvendo-lhe a sensação de leveza e força interior. Essa proteção é como um escudo fluídico, criado pela sintonia entre o pedido sincero do encarnado e a resposta amorosa desses espíritos. Dissolução kármica. Eles auxiliam na desintegração de formas-pensamento acumuladas por escolhas passadas, acelerando a libertação kármica e abrindo caminho para a renovação espiritual. Os trabalhadores aplicam fluidos luminosos para dissolver sombras. Observa a sabedoria espírita. Por exemplo, um encarnado que carrega anos de raiva pode, ao pedir ajuda, sentir esses espíritos envolvendo seu perispírito com uma energia suave e purificadora, que dissolve gradativamente os nós fluídicos de rancor. Mas isso exige que ele coopere com um esforço moral, como perdoar ou mudar seus padrões emocionais, pois o trabalho espiritual
potencializa a transformação, mas não a substitui. Conexão com os trabalhadores da luz. A prece sincera atrai os bons espíritos, afirma o Espiritismo, e conectar-se aos trabalhadores da luz requer uma abordagem consciente e detalhada. Prece clara. Orar com fé e clareza, expressando um pedido específico que reflita a necessidade do momento. Um exemplo é dizer em voz alta ou mentalmente: peço aos trabalhadores da luz que me guardem de influências negativas e me ajudem a superar minhas sombras, direcionando a intenção para proteção, cura ou orientação. Essa prece deve ser feita com o coração aberto, sem pressa, permitindo que a emoção de confiança e gratidão eleve a vibração, criando uma ponte fluídica entre o encarnado e esses espíritos. Meditação elevada. Praticar meditações que elevem a frequência, um processo que envolve sentar-se em um lugar tranquilo, fechar os olhos e respirar profundamente para acalmar a mente. Visualize uma luz branca ou dourada, cores que simbolizam pureza e harmonia, começando no topo da cabeça e descendo lentamente pelo corpo, envolvendo cada parte com uma sensação de calor e paz. A concentração elevada atrai vibrações superiores, ensina a doutrina, e essa visualização cria uma sintonia direta com os trabalhadores da luz, permitindo que sua presença seja sentida como uma leve pressão na nuca, um formigamento nas mãos ou uma calma profunda que invade a alma. Permissão consciente. Os espíritos respeitam a vontade humana, esclarece o Espiritismo, e os trabalhadores da luz só agem quando são chamados explicitamente. Isso significa que o encarnado deve expressar sua permissão com palavras ou pensamentos claros, como: autorizo os trabalhadores da luz a me auxiliarem em minha jornada, reconhecendo que sua ajuda depende de uma abertura voluntária, nunca de uma imposição, pois o livre-arbítrio é uma lei sagrada que esses espíritos honram em cada interação. Limitações de sua ação. Nenhum espírito superior faz pelo homem o que ele deve fazer por si mesmo, adverte a doutrina. Os trabalhadores da luz potencializam o esforço pessoal, mas não eliminam o karma sem que o indivíduo conquiste mérito, por meio de suas ações e intenções. Por exemplo, se alguém pede proteção contra obsessores, mas continua alimentando raiva, a ajuda será limitada até que ele mude seu padrão interno, pois a transformação depende da cooperação entre o encarnado e o apoio espiritual, respeitando a lei de causa e efeito. Capítulo 4. Interligação entre o umbral psicológico e espiritual. O ciclo vibracional. O umbral psicológico e espiritual formam um ciclo contínuo, uma dança de influências regida pelas leis espirituais. 1. Origem psicológica. Emoções como raiva, medo ou depressão densificam a aura, criando brechas energéticas que atraem influências externas. Formas pensamento negativas são como ímãs que atraem influências compatíveis, explica o Espiritismo. E essa densidade surge de escolhas internas que o livre-arbítrio permite. 2. Amplificação espiritual. Obsessores do umbral espiritual detectam essa sintonia e intensificam os padrões, conectando o encarnado a essa região densa durante o sono ou em momentos de fragilidade. A obsessão ocorre pela afinidade entre o espírito e a vítima, ensina a doutrina, e essa amplificação é como um eco que ressoa entre os planos. 3. Reflexo físico. A frequência umbralina se concretiza em problemas materiais, doenças, perdas, conflitos, reforçando o ciclo. O corpo reflete o estado do perispírito, afirma-se, mostrando que o que começa na mente se manifesta na vida prática.
Leis divinas que regem o ciclo. Lei da afinidade. Semelhante atrai semelhante. Conectando o umbral psicológico ao espiritual por meio da ressonância vibracional entre a mente do encarnado e os espíritos afins. Lei de causa e efeito. Colhemos o que plantamos, materializando as vibrações densas em sofrimentos físicos que refletem as sementes plantadas no pensamento e na emoção. Lei do progresso. Tudo evolui, oferecendo ao encarnado a possibilidade de superar o umbral por meio do esforço moral e da elevação espiritual, um caminho sempre aberto pela misericórdia divina. A convergência das ações para a elevação espiritual. O progresso é uma lei divina, ensina o Espiritismo, e independentemente da natureza do sofrimento que prende a alma a uma zona umbralina, seja a obsessão com suas camadas psicológica, espiritual e material, a depressão como uma prisão do passado, carregada de tristeza, a ansiedade com sua agitação e medo do futuro, o estresse que tensiona o presente, a vingança que envenena com rancor, a raiva que consome em explosões, a mágoa que amarra ao ressentimento ou a culpa que julga sem fim. As ações para a regeneração e elevação espiritual convergem em um mesmo caminho de luz. Esses males, embora distintos em suas manifestações, compartilham uma raiz comum: o desequilíbrio vibracional da mente e do espírito, que densifica a aura e afasta a alma da harmonia divina. Assim, as práticas necessárias para sair dessa condição, quando voltadas à reforma íntima, a conexão com o bem e a disciplina cotidiana, são essencialmente as mesmas, pois todas visam restaurar a sintonia com as leis do Criador e promover a prática do amor e da caridade. Capítulo 5. Uma síntese necessária. Na doutrina espírita, o conceito de umbral é frequentemente mal interpretado como um lugar físico, mas ele não é uma localização geográfica no sentido material, e sim um estado vibracional ou uma esfera espiritual definida pela sintonia energética dos espíritos. A distinção entre o umbral psicológico e o umbral espiritual, bem como a dúvida sobre como espíritos com vibrações densas se encontram e permanecem em ciclos até uma possível elevação, pode ser esclarecida ao entendermos o umbral como uma condição fluídica e não um espaço fixo. Abaixo explico de forma clara e detalhada, fundamentado nos ensinamentos espíritas. O umbral, um estado vibracional, não um local físico. O mundo espiritual é regido por vibrações, ensina o Espiritismo, e o umbral não é um lugar com coordenadas físicas, como uma cidade ou um planeta, mas uma faixa vibracional no plano espiritual, uma espécie de atmosfera fluídica criada pela energia mental e emocional dos espíritos que a habitam. Ele é descrito como uma região de transição entre a Terra e esferas superiores, mas essa região não tem limites materiais. É um estado de ser, uma camada energética que reflete o desequilíbrio moral e emocional dos espíritos que ali se encontram. Tudo no universo está ligado por vibrações, reflete a doutrina, e o umbral existe como uma ressonância coletiva das formas pensamento densas, como raiva, culpa, apego ou revolta projetadas por esses espíritos. Diferentemente de um local físico, que tem forma, tamanho e barreiras tangíveis, o umbral é fluido e maleável, moldado pela consciência dos espíritos. O pensamento é uma força criadora, afirma o Espiritismo, e os desencarnados em sintonia inferior criam, com suas mentes, paisagens sombrias,
vales escuros, pântanos, cidades caóticas, que parecem reais porque os fluidos espirituais são plasticamente moldados por suas emoções e crenças. No entanto, essas formas não são matéria sólida, são ilusões fluídicas, percepções subjetivas que variam conforme o estado interno de cada espírito, não um território fixo que se possa mapear. Umbral psicológico e umbral espiritual. Diferenças e conexões. A distinção entre o umbral psicológico e o umbral espiritual está no plano em que cada um se manifesta, mas ambos compartilham a mesma essência vibracional. Umbral psicológico refere-se a um estado interno do espírito encarnado, uma condição mental e emocional de desequilíbrio que o prende a vibrações densas, mesmo estando no corpo físico. A mente é o espelho da alma, ensina o Espiritismo, e alguém dominado por autoobsessão, como mágoa persistente ou medo crônico, vive em um umbral psicológico, uma prisão interior onde formas pensamento negativas densificam sua aura. Esse estado não é um lugar externo, mas uma realidade subjetiva que o encarnado experimenta como sofrimento contínuo, pesadelos, angústia, sensação de opressão, mesmo estando no plano material. É como se ele carregasse um umbral dentro de si, atraindo pela lei da afinidade influências espirituais compatíveis com sua vibração. Umbral espiritual é o estado dos espíritos desencarnados que, após a morte física, permanecem em uma faixa vibracional inferior devido às suas imperfeições morais e emocionais. Semelhante atrai semelhante, reflete a doutrina, e esses espíritos, presos a apegos terrenos, como vingança, materialismo ou desespero, habitam o umbral espiritual como uma consequência natural de sua sintonia. Aqui, o umbral se manifesta como uma esfera coletiva. Os desencarnados com vibrações semelhantes se agrupam, criando ambientes fluídicos que refletem seu estado interno. Paisagens áridas, sombras densas, comunidades desorganizadas. Não é um local físico fixo, mas uma dimensão vibracional, onde eles permanecem até que, por esforço próprio ou ajuda superior, elevem seus pensamentos e sentimentos. A conexão entre os dois é direta. O umbral psicológico do encarnado é a semente que o leva ao umbral espiritual, após o desencarne, caso não haja reforma íntima. O passado é a causa do presente, e o presente será a causa do futuro, ensina o Espiritismo. E um espírito que vive em desarmonia na Terra carrega essa vibração para o além, encontrando-se no umbral espiritual até que mude sua sintonia. Como os espíritos se encontram no umbral? O contato vibracional. Se o umbral não é um local físico, como espíritos com sintonia densa se encontram e permanecem em ciclos? A resposta está na lei da afinidade, que rege todas as interações no plano espiritual. Semelhante atrai semelhante, afirma a doutrina. E os espíritos se conectam não por proximidade espacial, mas por ressonância vibracional. Imagine o umbral como uma frequência de rádio. Cada espírito sintoniza uma estação específica com base em seus pensamentos e emoções, e todos na mesma frequência, como raiva ou melancolia, se percebem mutuamente, independentemente de distância. Esse contato vibracional ocorre porque os fluidos espirituais, que permeiam o plano espiritual, funcionam como um meio condutor. Os fluidos são moldáveis pelo pensamento, ensina o Espiritismo, e quando um espírito emite formas pensamento densas, como ódio ou tristeza, essas vibrações se propagam, atraindo outros que ressoam na mesma faixa energética. Por exemplo, um desencarnado fixado em vingança emana uma energia que,
chama espíritos semelhantes, formando grupos fluídicos onde eles compartilham ilusões coletivas, como cidades sombrias ou batalhas imaginárias, que reforçam seu estado. Não há um lugar físico onde se reúnem. Eles se encontram porque suas mentes criam uma realidade compartilhada, sustentada pela sintonia mútua. Por que permanecem no ciclo e como se elevam? Os espíritos permanecem no umbral enquanto mantêm essa sintonia densa, pois o homem é o artífice de sua própria desgraça, reflete a doutrina, e sua fixação em padrões negativos os prende a esse estado. Esse ciclo é autoalimentado. A revolta gera mais revolta, o apego intensifica o sofrimento, e a falta de arrependimento ou desejo de mudança os mantém estacionados. Muitos, por ignorância ou orgulho, rejeitam a ajuda de espíritos superiores que tentam resgatá-los, preferindo a ilusão familiar do umbral à incerteza da transformação. A elevação ocorre quando há uma mudança interna. A luz está dentro de cada um, ensina o Espiritismo, e basta que o espírito comece a cultivar pensamentos de arrependimento, gratidão ou amor, muitas vezes inspirados por preces de encarnados ou pela ação de mentores, para que sua vibração se eleve. Esse processo dissolve as formas pensamento densas, alterando sua frequência e permitindo que ele ascenda a esferas mais sutis. O progresso é uma lei divina, afirma a doutrina, e nenhum espírito fica eternamente no umbral. A elevação é inevitável, mas depende do livre-arbítrio e do tempo que cada um leva para despertar. Esclarecendo a não fisicalidade. O umbral não ser físico não significa que seja menos real para os espíritos que o habitam. A realidade espiritual é tão concreta quanto a material para quem a vive. Reflete o Espiritismo, mas essa concretude é fluídica, não material. Um espírito no umbral percebe um ambiente sólido, muros, rios, sombras, porque sua mente projeta essas imagens nos fluidos ao redor, e outros em sintonia reforçam essa percepção coletiva. Porém, um espírito elevado, ao visitar o umbral para um resgate, pode atravessar essas formas como se fossem névoa, pois sua vibração superior as transcende. Isso mostra que o umbral é uma construção mental coletiva, não um espaço fixo com leis físicas como as da Terra. Conclusão: o umbral é um reflexo das escolhas internas, uma condição transitória que pode ser superada com transformação, fé e ação consciente. A reforma íntima dissolve as raízes psicológicas, as práticas espirituais elevam a vibração, e as ações práticas reconstruem a vida física, com o apoio amoroso dos trabalhadores da luz. O umbral psicológico é o estado interno do encarnado, uma prévia do umbral espiritual, que é a condição vibracional dos desencarnados em desequilíbrio. Nenhum dos dois é um local físico, mas sim faixas energéticas definidas pela sintonia mental e emocional. Os espíritos se encontram no umbral espiritual por afinidade vibracional, conectados por fluidos que transmitem suas formas pensamento, formando realidades fluídicas compartilhadas que persistem até que a reforma íntima os eleve. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ensina o Espiritismo. E compreender essa natureza não física do umbral é libertar-se da ideia de um inferno fixo, reconhecendo-o como um estado transitório que a alma supera com esforço e amor. Que este conteúdo, fundamentado na doutrina espírita, seja sua luz para transcender as sombras e caminhar rumo ao progresso espiritual.